This call is now being recorded. Bom, então é isso. Bom dia para quem está assistindo esse vídeo, que não pôde estar aqui na escola. Quando a gente for escrever alguma coisa no quadro, o pessoal que está assistindo em casa não vai conseguir ver, mas talvez me escutando aqui possa fazer algum sentido, tá bom? Então a gente vai ver aqui hoje como é que a gente faz para dimensionar os dutos, né, os tipos de dutos que existem, como é que a gente faz para escolher os tamanhos e dimensionar aqueles que a gente deve construir, por exemplo, como são aquelas valetas que ficam no chão, que a gente chama de canaleta de piso. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar, né? Ao invés de a gente fazer dentro da parede, a gente coloca de uma forma que a gente consegue dar manutenção mais facilmente, a gente consegue identificar quando tem algum problema, né, os locais onde podem ocorrer aquele problema para a gente poder dar a manutenção. E, claro, né, qualquer problema que tenha, fica fácil você visualizar, combater incêndios, por exemplo, né, diferente de uma residência que fica tudo escondido, você não sabe efetivamente como é que está a condição dos seus condutores lá depois de 10, 15 anos, por exemplo, que a instalação foi realizada. Então, eu vou passar uma por uma aqui, e depois a gente faz exemplos de como é que faz para dimensionar elas, tá? A primeira delas é a eletrocalha, que aqui na escola, nos laboratórios lá da mecânica, a gente consegue enxergar, né? Lá no outro bloco, acho que é tudo de fogo também, não é? O bloco A também não vai ter, né? Mas essa daqui provavelmente vocês já viram, que é muito utilizada em ambientes comerciais também. Tá? Como é que é? Estacionamento de shopping também. Normalmente o que eles fazem? Em alguns locais onde o pé direito é muito alto, o teto fica muito longe do piso, né, para poder melhorar a eficiência luminosa, ao invés de você colocar a luminária lá fixada no teto daquele ambiente, você coloca as eletrocalhas penduradas no ambiente, né, então elas ficam mais baixas, mais próximas do piso. Ali você faz todos os circuitos de iluminação, eventualmente as tomadas que vão ter no ambiente, e pendura ali mesmo as suas luminárias. Tá? Em alguns casos, né, em outros casos, colocam pendentes na mesma altura das eletrocalhas para pendurar as luminárias. Então, esse é um elemento de linha elétrica fechada e aparente. A gente vai ver que tem outro que não é fechado, que é constituído por uma base com cobertura desmontável, destinada a envolver com completos condutores elétricos providos de isolação, permitindo também a acomodação de certos equipamentos elétricos. Então, nós temos a eletrocalha, temos a bandeja, né, que é um suporte para cabos constituído por uma base contínua, com rebordes e sem cobertura, né? Então a bandeja ela não tem cobertura, ela só tem essa parte lateral e inferior para poder fazer a acomodação dos cabos, e ela pode ser perfurada ou não. É muito comum de encontrar esse modelo perfurado. Ela normalmente é um pouco mais larga, ou seja, ela tem capacidade para poder sustentar uma quantidade boa de cabos ali. Muito utilizado para cabeamento estruturado. Cabeamento estruturado, cabo de rede, telefonia, né? Então, para poder fazer distribuição desse tipo de circuito. A escada, o leito para cabos, né? Parecido com a bandeja, mas ela não tem uma placa, digamos, embaixo assim. Ela tem essas travessas aqui, né? Então, ela é constituída por uma base que ela é descontínua, não é uma placa contínua, né? São como se fosse uma escadinha mesmo, com várias barrinhas. Formado por travessas ligadas rigidamente a duas longarinas longitudinais sem cobertura. Ela também não tem cobertura. Se vocês forem aqui na sala da TI aqui da nossa escola, vocês vão perceber, eu acho que ali mesmo tem uma escada, um leito que sai lá dos servidores, né, e vão lá para os servidores, que ligam os servidores que estão nesse bloco com a sala do Arley, que fica lá no outro bloco. Usa muito, porque se você utilizar melhor. Consegue, e cabo é pesado, né? É porque a gente pega os cabos pequenininhos que vocês usarem em instalações, eles são relativamente leves. Quando a gente vai para uma indústria, que aí os menores cabos ali vão ser de 25, 35 milímetros quadrados, né? Esses cabos, eles começam a ficar bem pesados, e aí não é qualquer estrutura que suporta o peso deles. Essa estrutura, ela costuma ser, né, ela é uma estrutura bem parruda, digamos assim, ela aguenta bastante peso, né? Então,
Esse cara, sim, é muito utilizado nas indústrias. E em comércios grandes também, igual aqui na escola, né, que não é uma indústria, mas é um lugar grande, que vai ter, principalmente na parte de cabeamento estruturado, uma malha de cabos muito grande. Tá? Aí nós temos o perfilado, que é a eletrocalha ou bandeja nas dimensões transversais reduzidas, então ela é parecida com uma eletrocalha, só que ela é pequenininha. Ela vai ter lá, normalmente, a largura de 2 dedinhos, né, 38 milímetros, se eu não me engano, tem as medidas depois aqui. E aí é basicamente utilizado para circuitos de iluminação. Já ela é pequenininha, ela é mais barata, não suporta muito peso, e como circuitos de iluminação eles são condutores normalmente de 1,5, quando tem eventos muito grandes, a gente vai encontrar condutores de 2,5, ela suporta sem nenhum problema. Nós temos a canaleta, que é elemento de linha instalado, construído no solo, ou no piso acima do solo, ou do piso aberto, ventilado ou fechado, com dimensões insuficientes para a entrada de pessoas, mas que permite acesso aos condutores ou eletrodutos nele instalados, em toda a sua extensão, durante a pós-instalação. Pode ser parte ou não da construção. Esse daqui é muito comum quando a gente tem um piso elevado, igual acontece em salas de data center, por exemplo, para poder interligar os computadores, não vai com um cabo para o teto, né? É mais fácil com os cabos para o piso. Né? E aí eles são interligados através de canaletas. Aqueles pisos elevados, eles são feitos normalmente por módulos, assim como é o nosso forro aqui do teto, né? Lá só são módulos de piso, mais resistentes, claro. E aí, essas canaletas, elas costumam ter um formato do módulo, né? E aí você vai só encaixando na hora de fazer a própria estrutura ali, as canaletas, para poder interligar o que você quer. Aí ela pode ser, né, normalmente toda fechada, né, quando é nesses casos de ambientes tipo um data center, por exemplo. Em algumas situações ela tem esse piso tipo a grade, né, para poder fazer a proteção. E aí já vai uma observação interessante aqui, importante, é que tudo que a gente faz no piso de elétrica, a gente tem que pensar na possibilidade de entrada de água no futuro. Né? Então, por exemplo, uma instalação desse tipo, quando você faz ela externamente, né, uma canaleta no piso que vai passar para a parte de fora do prédio, você tem que pensar que ali vai entrar água, né? Então se entra água, né, tem que sair a água, né, depois que entrar. E aí em canaletas externas, que não tem um abrigo de chuva, por exemplo, como é que a gente faz para a água sair de uma canaleta no piso? Você entendeu o que eu quis dizer? Como é que faz? Vamos supor que tem aqui interligar aquela quadra que está sendo feita lá no final com esse bloco aqui. Aí a gente opta por fazer, ao invés de um eletroduto, uma canaleta. Poderia ser um eletroduto grandão que leva os cabos, mas aí o engenheiro que fez o projeto preferiu uma canaleta no piso. E essa canaleta, por mais que você coloque um piso ali em cima, um bloco de cimento, eventualmente vai entrar água nela. E como é que faz para tirar a água da canaleta? Algum lugar para escoar, mas você dependeria dela ser inclinada, toda inclinada para um ponto para poder escoar lá. Certo? Tem um vácuo entre o fio e o chão, né? Você não faz um chão sólido, você coloca brita, que é o que normalmente o pessoal usa. Já viu a subestação? Como é que é a subestação elétrica? O chão é todo de brita. Provavelmente vocês nunca entraram numa subestação, mas se vocês passarem do lado de uma subestação da EDT, essas que ficam na beirada da pista mesmo, que a gente consegue ver o transformador, os postos lá dentro, repare que o piso é todo de brita. Tá? E o motivo para o piso ser de brita é que a gente não pode ter alagamento lá onde a gente tem os equipamentos elétricos, principalmente lá, que são equipamentos de alta tensão. Então, quando vai construir uma subestação, cara o local, né, faz tratamento, cria alguns reservatórios, fazem algumas inclinações e depois preenche tudo com brita. E aí quando chove, por mais que chova, não pode criar um lago lá dentro, né, para você chegar lá e pisar num negócio molhado que não tinha equipamento. Não tem nada a ver com elétrico, mas acho que linha de trem também, não é? Linha de trem também, para não alagar.
Não tem nada, não é elétrico necessariamente, mas também é elétrico. Porque a linha de trem, todos os sinais de comunicação das linhas de controle são transmitidos pelos trilhos. Por isso que o pessoal fala colocar uma barra nos trilhos lá pode causar algum acidente, de certa forma. Não vai causar necessariamente, mas ela já é interligada em alguns pontos. A linha de trem é mó legal, assim, você pega o circuito, eles conseguem, pelos sinais que eles trafegam lá, conseguem saber onde que tem trem, um trem saber qual a distância até o próximo trem. Então, antigamente aconteciam vários acidentes, né? Hoje é muito difícil acontecer um acidente numa linha férrea, porque o próprio trem reconhece que tem um trem vindo na mesma linha que ele, e se eles não conseguirem chavear, né, tipo, mandar um trem para um lado, outro trem para o outro, eles param. É claro, para com uma antecedência grande, porque um trem desses da Vale, por exemplo, demora cerca de 3 km para parar no acampamento. Mas se frear, vai parar lá embaixo. Mas trafega sinal ali também, né, do elétrico. Né? Mas eu acredito que o principal motivo não seja pelo sinal, que as britas realmente sejam para não alagar mesmo onde o trem vai passar. Bom, então falando em termos de dimensionamento, quando a gente tem lá as bandejas e leitos, tá? Ela tem algumas funções, né? Ela tem que suportar os cabos, tá? Sem permitir que ocorram danos, tá? E influências, e também que não ocorram influências externas nos cabos que estão ali dentro. Né? Em percursos verticais, o peso dos cabos não pode causar deformação ou ruptura dos cabos. Então, quando ela está subindo de um pavimento para o outro, por exemplo, o peso do cabo ali, ele não pode esticar o cabo. Essa deformação é ruim, porque quando a gente pega um metal e a gente estica ele, a gente faz um negócio chamado escoamento. A gente reduz a cola do metal. Vocês sabem como é que calcula a resistência para o motor elétrico? Essa cai no Enem, hein? Como é que eu calculo resistência? É o Rho. É só lembrar do passarinho da rola, né? Então, daqui é um L, não sei se ficou ruim para ver. Então é Rho vezes L sobre A. Então, se porventura eu esticar um condutor elétrico e reduzir a área, é claro que vai aumentar o tamanho também, mas a gente aumenta menos do que reduz. O que acontece quando eu reduzo a área de um resistor elétrico, de um componente elétrico? A resistência aumenta, está no denominador, certo? Para um condutor, resistência aumentar é pior ou é melhor? Pior, né? O ideal seria que ele conduzisse sem ter resistência nenhuma. Seria um condutor ideal, igual a gente calcula mesmo algumas coisas. Só que na prática eles não são ideais. Eles apresentam resistência, e a resistência, por isso que a gente escolhe, por exemplo, para um circuito de potência maior, um condutor de maior área de seção transversal. Quanto maior a área, menor a resistência, menor vão ser as perdas durante a transmissão da energia elétrica. Então, quando a gente faz uma bandeja, uma coisa que é principal, que é importante, é ela não permitir que o peso dos cabos alterem essa área de seção circular. E é uma das formas que o pessoal encontra quando a gente tem grandes alturas para percorrer, né? Que ele sai, por exemplo, do piso, ou próximo do piso, e vai até 10 metros de altura, é fixar os cabos na própria bandeja. Então, o cabo não fica pendurado lá dentro. A cada 1 metro, por exemplo, vão ter presilhas que vão amarrar os cabos na bandeja. E mais do que isso, quando a gente pensa num projeto industrial, e a gente tem uma bandeja aqui, por exemplo, a forma com que a gente vai acomodar os cabos ali dentro vai influenciar no próprio dimensionamento dos cabos. Então, se eu faço 3 condutores dispostos dessa forma aqui, as contas para determinar a bitola dos condutores vai ser diferente de se eu tivesse passado os condutores dessa forma aqui. Por quê?
opinião de temperatura, com esquenta, né? Tem um pouquinho a ver com temperatura e também com outro detalhe. Os campos magnéticos, né? Então, a interação dos campos aqui, né, como os campos interagem nesse primeiro arranjo aqui, um colocado lá lateralmente ao outro, é diferente de quando eles estão no formato que a gente fala de trifólio. O formato de trifólio, né, a gente tende a ter uma anulação dos campos, né, porque um cabo acaba anulando o outro, por conta da fase diferente da que a gente tem ali, né, daquele ângulo de fase 120 graus. Então, a gente consegue ter um resultado melhor, eletromagneticamente falando, do que quando os cabos estão assim. Enfim, né, então a forma com que os cabos estão ali dentro influencia no dimensionamento dos próprios cabos. E aí, para você manter, por exemplo, os cabos assim, ou eles afastados um do outro, de 10 centímetros, de 2 centímetros, você tem que amarrar eles ao longo de todo o trecho. Então, esses cabos, é claro, não estou falando dos cabinhos pequenos, né? São cabos que têm um diâmetro maior do que o pincel que a gente usa aqui. Então, são cabos bem pesados, diâmetro bem grande, inclusive bem caros, né? São cabos que o metro chega aí a 6, 7 mil reais, um metro de cabo. Então, você faz, às vezes, um trecho numa usina para poder ligar lá duas cargas que estão a 40 metros de distância, só de cabo você gasta uns 150, 200 mil reais. Não é? É muito caro. Mas é claro que a gente está falando de coisas caras, né? São equipamentos que provavelmente o próprio equipamento vai estar lá na casa do milhão. Né? E aí, por isso a importância e por isso que não pode errar nesses cálculos. Né? Um amigo tem uma empresa que eles foram interligar um quadro de distribuição a um torno, se eu não me engano, que é um torno industrial grandão, e o funcionário foi fazer, ele mediu com uma trena e resolveu cortar os 3 cabos das 3 fases antes de passar. Porque ele não queria, como ele tinha só um rolo de cabo, ele não queria passar, cortar, depois passar o outro, depois passar o outro. Ele queria passar já os 3 cabos juntos. Então ele mediu com a trena, juntou os cabos, amarrou e passou. E faltou 1,5 metro. E aí não tem como emendar, não pode fazer emenda nesses cabos. O que teve que acontecer é que teve que comprar mais um rolo de cabo. Aquela quantidade era 75 mil. Então, por o cara ter cortado, o cara perdeu 75 mil na instalação daqueles 3 cabos que interligavam as 2 máquinas. Então, não tem como acolchambrar. As coisas são diferentes, né, em termos de numa residência é mais barata, eu errei aqui, vou jogar fora, né? Mas esses 4 metros que eu cortei eu consigo usar em outro lugar, vou usar lá. Né? Na indústria isso costuma não acontecer, como os projetos são muito específicos, não tem às vezes outro uso, né? Então tudo ali errou, já era. Você pode fazer, tentar vender para alguém que de repente vai usar naquele tamanho que você tem lá, né? Mas naquele local, infelizmente, não tem o que fazer. Vocês fizeram aula de emendas, não fizeram nas instalações? Então, aquelas emendas que vocês aprenderam a fazer, elas vão funcionar bem até um certo diâmetro de cabo. Né? Se você pegar 2 cabos desse pincel aqui, por exemplo, aí você já não consegue fazer aquele tipo de emenda, não. Aí, nas possibilidades de emenda, vão existir componentes prontos para emendar os cabos, que você vai ligar de um lado, alguns são comprimidos por pressão, outros são por parafusos para poder fazer conexão. Mas, de qualquer forma, nesses trechos assim, onde você tem só um eletroduto, você não pode ter emenda dentro do eletroduto, né? Isso vocês viram também. E aí, já era. Nesse caso, só deve ser utilizados cabos unipolares ou multipolares. Não pode ser utilizado fio, né, por conta da falta de proteção mecânica. Os cabos devem ser dispostos preferencialmente em uma única camada. Então, olhando para aquele desenho que eu fiz da bandeja ali, não é recomendável para bandejas e leitos a gente ficar empilhando os cabos aqui. Colocar um circuito dentro do outro. Sempre um do ladinho do outro. Admite-se várias camadas, desde que o material combustível não ultrapasse 3,5 decímetros cúbicos por metro para cabos categoria DF, 7 decímetros cúbicos por metro para categoria F ou AFR. Então, isso aqui é bem específico para quem está fazendo o projeto. E a largura mínima da bandeja ou do leito para cabos, ela deve ser, então, o somatório do diâmetro externo dos cabos, já considerando a cobertura. Então,
Tem um fio de 1,5, ele vai ter uma cobertura de borracha, né, para cabo unipolar que protege aquele condutor. Então, considerando o diâmetro externo, que é a soma disso tudo, mais a distância entre os circuitos ou cabos que lá, né, igual eu estava colocando aqui, às vezes você quer colocar um cabinho, e aí vai ter uma distância de 2 centímetros entre um cabo e outro. Então, a largura da bandeja mínima, que é o L mínimo, vai ser o somatório dos diâmetros externos mais essa distância entre os condutores. E aí, como é que a gente faz para poder determinar, então, essa largura mínima? A gente consulta nas tabelas dos fabricantes, do carro que a gente vai utilizar, qual que é o diâmetro dos cabos. Então, aqui tem já uma síntese de alguns tipos de cabo. Aqui tem o cabo, são todos cabos da Prysmian, tá? A escola não é patrocinada pela Prysmian, mas é uma das empresas mais organizadas em termos de manual. Então, você entra lá no site da Prysmian, você acha aquele manual que a gente utilizava para projetar os condutores, é da Prysmian. Se você entrar lá, tem para cada tipo de cabo daquele manual, as informações características daquele tipo de cabo, né? Então, lá tem o Plastic Anti-Fan, Plastic Flex, Tenax Flex, outros tipos de cabos que também tem lá no manual. E aí, para cada cabo, tem a vitória do cabo, que é um recorte da tabela, então isso aqui aumenta bastante, né? Principalmente para circuitos industriais. E aí, para cada modelo, a gente tem o diâmetro externo e a área total que ele vai ocupar, considerando a própria capa isolante dele, né? Mas aqui, para a gente determinar a largura mínima, a gente vai pelo diâmetro externo, né? Então, observe que vai aumentando a qualidade do cabo, né? Por exemplo, esse Tenax Flex 2,5, ele tem um diâmetro externo de 5,4 milímetros, enquanto o Plastic Anti-Fan tem um de 3,4. É bem mais fininho, né? Porque a camada de proteção desse cara aqui ela é mais espessa. E é claro que isso reflete no preço. Esse daqui também é muito mais caro do que aquele primeiro lá. E aí, né, depois que a gente soma aquelas áreas, aqueles diâmetros ali, a gente pega, por exemplo, eu não lembro qual que é esse fabricante aqui, mas a gente vai lá e pega no manual de bandejas e leitos e verifica lá, né, qual que são as dimensões dos leitos disponíveis que nós temos. Então, por exemplo, eu posso ter um 50 por 50, 50 por 50 são 50 milímetros de base e 50 milímetros de altura. Até lá 600 por 50, observem que a aba lateral, que é isso daqui, não muda. Esse modelo. Ele é sempre 5 centímetros de altura, 50 milímetros. Né? Mas o que muda é a largura onde a gente acomoda os cabos. Então, de acordo com a gente vai somar lá os cabos, né? De acordo com a quantidade de cabos, a gente vai pegar uma bandeja mais larga ou um pouquinho mais fina. E, além disso, o que é importante é isso daqui, ó, que é a distância entre os suportes. Essa bandeja ela vai ficar pendurada. Então, se ela vai ficar pendurada e a gente vai colocar peso em cima dela, ela tem que suportar o peso que a gente vai colocar. Então, aqui pelo manual, né, dependendo da distância entre os suportes, que são aqueles que fixam a bandeja no teto, a gente vai ter um peso máximo que aquela bandeja vai suportar para aquele trecho. Né? Então, como é que eu olho isso daqui? Uma bandeja 50 por 50, né, 5 por 5, então ela, olhando aqui assim, seria mais ou menos com essas dimensões aqui, ela é uma bandeja pequenininha, né? Se a gente colocar a distância entre os suportes de 1,5 m, que são 1.500 milímetros, ela vai suportar um máximo de 130 kg. Então, se a gente aumentar a distância entre os suportes, esse peso já reduz para 85. Né? Porque se eles estão mais distantes, ela vai tender a fazer uma barriguinha ali, né? Ela vai envergar, né? Se você coloca pontos muito distantes um do outro. Né? Então, a gente, além disso, tem que olhar para o peso das coisas que a gente está colocando lá dentro dela para descobrir, né, qual que é a melhor distância entre os suportes que eu devo utilizar ali. É claro, por que eu não faço sempre com o menor? Gasta mais. Quanto mais suporte eu coloco ali, mais caro fica. Então,
a gente vai fazer análise para descobrir, né, qual que é a melhor situação que a gente tem ali em termos de distância de suporte para poder fixar. Tá? E para leitos aqui, ó, que ela era para bandejas, né, essa aqui é uma tabela para leitos. Né? Então aqui a gente tem a largura, 200, 300, 400 milímetros, e a gente tem aqui a carga máxima em quilograma-força por metro, em função da distância entre os apoios. E aí a gente tem aqui para 1, 1,5, 2, 2,5, 3, qual que é a carga máxima em quilograma-força por metro que a gente pode ter para aquela bandeja. Mesma análise, né? Varia conforme eu aumento a distância do leito entre os fixadores, eu reduzo a carga máxima por metro que eu posso ter, porque tem menos apoios ali para segurar, né? E aí, caso você precise de mais uma camada, às vezes você, mesmo não sendo recomendado você utilizar várias camadas, pode acontecer de situações onde eu teria que colocar um leito tão largo ali que não vai nem passar no vão onde eu tenho que passar por ele. Então você vai acabar empilhando os condutores dentro do leito ou da bandeja. E aí, quando a gente faz o empilhamento, para a gente determinar a largura mínima, a gente faz o mesmo somatório dos diâmetros dos condutores com os espaçamentos e é só dividir pelo número de camadas que eu estou querendo. E aí eu vou encontrar lá então, né? Obviamente, quando eu pego a total e divido por 2, por exemplo, eu vou botar aqui em 2 camadas, então vai ter que ser a nova largura da bandeja. E aí vou lá para o manual das bandejas e procuro. Então está aqui um exemplo. Dimensionar a bandeja por onde passarão os seguintes cabos unipolares do tipo Sinternax Flex, alojados em camada única. Então tem aqui, nessa bandeja, nessa bandeja, 6 cabos de 120 milímetros quadrados, 3 cabos de 95 milímetros quadrados e 7 cabos de 150 milímetros quadrados. Ou seja, eu quero fazer uma bandeja para passar esse conjunto aqui que tem 16 cabos. E ela deve ser em camada única. Eu não vou empilhar os cabos, vai ficar um do ladinho do outro. E a gente considera os seguintes pesos. Tá? Esse aqui também vem do manual do condutor. O cabo de 95 milímetros quadrados, ele tem 999 quilos por quilômetro. 1 tonelada por quilômetro. Olha como é que o bicho é pesado, né? O quilômetro é muita coisa, mas um quilômetro você consegue enrolar num rolo aqui, né? E provavelmente se ele estiver enrolado aqui, a gente não consegue nem tirar ele do chão. Por isso que a passagem desses cabos, essa coisa legal de dizer também, não é uma passagem fácil, igual a gente faz lá bota uma sonda na parede e puxa o cabo do outro lado, né? Em alguns locais, áreas externas, por exemplo, o pessoal usa trator para puxar, né? Amarra na lança do trator e faz lá o esforço para poder puxar. E aí vem uma coisa importante também. Se fizer muito esforço no cabo, o que vai acontecer? Ele pode esticar, diminuir a área, e aí muda as características construtivas do cabo. Então ele é um pouco mais chato na hora de passar mesmo, porque ele é pesado, e aí a gente tem que estudar, né, qual que vai ser a melhor forma de passar. Em alguns locais o pessoal gosta de passar até durante, quando é eletroduto, durante a própria instalação do eletroduto. E aí os caras passam antes de instalar o eletroduto no local, depois levam já com o carro para poder instalar. E é por isso que a bandeja, no piso, por exemplo, facilita. Você não precisa de puxar. Né? Você vai distribuindo ele lá em cima. Vai esticando ele, desenrolando o cabo do lado, depois passa ele para dentro da bandeja aos poucos. Né? Você não vai precisar de levantar 1 tonelada. Você vai levantando ali 5 quilos de vez para poder jogar ele dentro da bandeja ou da canaleta, por exemplo. Né? E aí, esse de 95 não é nem um cabo tão grosso assim, tá? A gente vai ver depois o diâmetro dele. Aí esse daqui já começa, olha, interessante. De 150 já são 1,5 tonelada. Né? Ele já é o dobro do peso. Não, ele tem 50% a mais de peso do que o cabo de 95 milímetros. Aí observem que isso faz muita diferença. Começa a ficar muito pesado. Esse peso do cabo ele já vem estabelecido na tabela? Sim.
No caso, você tem que olhar para o tipo, né? Esses pesos aqui são para o cabo Sinternax Flex. Né? Então, quando muda, é porque a tecnologia do cabo ali vai ter uma camada a mais, uma borracha, um vai ser PVC, outro vai ser XLPE, aí um é mais leve, o PVC é mais leve, normalmente. Então, eles vão ser cabos mais leves. Esse aqui acho que é um assunto mais pesados daquela tabela que a gente estava olhando para poder passar, tá? E aí eu quero utilizar um apoio a cada 1,5 m. Então eu quero passar esses 16 cabos, né, numa bandeja, apoiados a cada 1,5 m. Aí a gente vai começar lá calculando então a largura mínima da bandeja. Né? Para calcular a largura mínima, aquela equação onde eu devo somar todos os diâmetros externos. E aí, para encontrar os diâmetros externos, né, que eu vou precisar aqui, eu vou lá naquela tabelinha que eu passei ali anteriormente. Para o Sinternax, o diâmetro externo, para cada um daqueles cabos, de 95 vai ser 18 milímetros, de 120, 19, e de 150, 21 milímetros. Então, pra vocês terem uma ideia do cabo, né, 21 milímetros são 2 centímetros. Então, numa régua, 2 centímetros é mais ou menos daqui. Então, são cabos realmente grandes, né? Robustos. Bom, então tá aqui o diâmetro externo para cada um deles. Então, isso é individual, né? Para cada cabo, são feitos por cabos unipolares. Né? Eu poderia ter um cabo tetrapolar, por exemplo, que já teria uns 4 fios lá dentro. Não é esse caso, né? São 4 cabos, ou 3 cabos, não lembro mais, 3 cabos, né? Unipolares. Então, a multiplicação simples, pego os 3 cabos aqui e multiplico por 18. Vou encontrar o diâmetro total, já que eu vou colocar numa única camada, daqueles primeiros 3 cabos. Né? Faço o mesmo para os 6 cabos de 120 e para os 7 cabos de 150. E como o problema não falou nada, eu estou considerando que o espaçamento entre os cabos é de 0 milímetros. Ou seja, vai estar um coladinho no outro, um encostadinho no outro. Dessa forma, a largura total que eu vou ter do meu conjunto é 315 milímetros, ou seja, o mínimo que eu tenho que ter na minha bandeja é 315 milímetros. Aí eu volto lá para... Peraí. Isso. E aí, além disso, eu preciso ter uma bandeja que tem uma largura mínima de 315 e que vai suportar o peso, né, todos esses cabos que a gente colocou lá. Então, 6 cabos para aquele peso do cabo de 120, 3 para o peso do cabo de 95 e para o cabo de 150, que dá 32 kg força, tá? Para aquela distância de 1,5 m. Então, a bandeja tem que ter no mínimo 315 e tem que suportar no mínimo 32,56 kg por 1,5 m, né, que são os trechos que a gente tem. Aquele peso que ele deu lá no começo era o peso por quilômetro, né? Então a gente fez ali adaptado agora para o peso de 1,5 m. E aí, voltando naquela tabela, o que eu tenho, né, disponível é o de 300, que não serve, porque tem que ser 315, e tá depois é o de 400. E aí, qualquer um que está aqui para frente, ele atende o critério de largura mínima. O que eu tenho que verificar é em relação ao peso. Então, pegando aqui para o de 1,5 m, 1.500 milímetros, ele suporta aqui 105 quilos por trecho, né? Como a gente precisava de 32 quilos pelas nossas contas, esse cara aqui tá ok. Simples assim. Se não tivesse ok, né, ou ia procurar uma outra bandeja que servisse, né, e dá para a gente entender que quando a gente aumenta a largura, a gente reduz a capacidade, né, porque ela fica mais pesada. O próprio peso da bandeja, né, vai influenciar, né, então talvez a gente teria que dividir em 2 bandejas os circuitos, né, para poder ser capaz de passar. Ou a gente empilharia em 2 camadas esses 16 condutores, porque aí eu reduziria a largura da minha bandeja, o que ia me dar um aporte para poder colocar mais peso pendurado ali. Então, são essas opções que a gente teria ali para poder ajustar.
tomar uma água aqui. Falando de máscara é ruim, né? Pessoal, vocês me ajudam com o horário, hein? Que eu tô... Esqueci meu relógio lá embaixo. Ah, tá longe ainda, né? Vamos lá. Aí nós temos as eletrocalhas e os perfilados. A eletrocalha sem tampa, ela é considerada também uma bandeja, ou seja, a gente calcula da mesma forma que a gente fez no caso anterior. Esse tipo de instalação, né, eletrocalha, ela não tem restrição nenhuma para a gente passar cabos unipolares e multipolares. Os condutores eles só podem ser usados aqui quando ela tem tampa, né, ou perfilado for o tipo não perfurado e com tampa removível apenas com auxílio de ferramenta, ou seja, o condutor é aquele que a gente usa em instalação elétrica, né, que ele só tem um isolante, ele não tem uma camada de proteção externa. Claro, é aquele que tem aquela borrachinha preta que a gente compra, que lá dentro tem o condutor como isolante e tem a proteção, né, em volta ainda mecânica, tá? O cabo só pode ser utilizado, né, o condutor, desculpa, só pode ser utilizado quando a sua eletrocalha ela é fechada. Ela não é furadinha e a tampa que fecha ela não permite que você desencaixe ela com a mão. Tem que ser parafusada, por exemplo, ou seja, para evitar que alguém vai entrar em contato com os condutores que estão lá dentro. Ou algum bicho, por exemplo, né? Um rato, que é comum, gambá, em instalações elétricas de subestação, de indústria, que fica lá mais afastado. Esses bichos entrarem lá e se abrigarem no calor dos condutores. O condutor elétrico esquenta, né? E aí eles ficam lá. Quando eu trabalhava na hidrelétrica lá, era o mais comum a gente encontrava aquelas aranhas caranguejeiras. Sabe qual que é? Aquela grandona, cheia de pelo. Era muito comum. Eu abria. Era raro, às vezes, que eu abria uma canaleta no piso que não tinha uma aranha caranguejeira grandona daquela. E aí era muito comum encontrar gambá que morria no transformador, que ia lá pelos cabinhos, quando chegavam lá na bucha, entrava em contato da carcaça do transformador para o cabo, estourava. E aí, nesses casos, né, você não pode utilizar o condutor, porque esse bicho, às vezes, ele rói lá, e aí facilmente ele encontra o condutor elétrico, a parte energizada. Admite-se o uso do condutor quando você vai instalar em locais somente acessíveis pessoas advertidas ou qualificadas e que eles estejam a altura mínima de 2,5 metros do piso. Que áreas são essas? Aquelas que você tem que ter um treinamento específico para entrar. Já estava falando da NR10, né? Quando vocês... Tirar um pouquinho só. Quando vocês se formarem, alguém for fazer algum estágio aqui, ou quiser trabalhar na área de elétrica, vocês vão precisar ter o treinamento básico da NR10 para poder fazer o treinamento de elétrica. E para acessar essas áreas especiais, vocês vão ter que ter o treinamento da NR10 CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência. Aí, o que seriam essas áreas especiais? Subestações, por exemplo. Já viu a subestação da escola aqui? Só pode entrar lá dentro quem tem esse CEP. Porque aí tem algumas características específicas que tornam fácil você ser eletrocutado. E como o nível de tensão é maior, o próprio ar não te garante o isolamento. Aqui na tomada, por exemplo, eu posso chegar com a mão próxima aqui da tomada sem encostar nela, eu não tomo choque. Agora, na linha que chega da escola, que é de 13.800 volts, se você chegar tão próximo assim da entrada do transformador, por exemplo, você vai ser eletrocutado. Então, ali tem as chamadas distâncias de segurança, então tem a zona segura, a zona livre. Então, nesses ambientes, como lá dentro da subestação, por exemplo, você pode utilizar o condutor que entende que quem vai entrar lá é a pessoa que sabe trabalhar com aquilo, que ela não vai, por exemplo, encostar no condutor. Uma criança, um bebê, por exemplo, meu filho lá, ele fica encostando o dedo na tomada o tempo todo.
botar lá dentro, com certeza ele enfiar a mão no condutor e tomar um choque. E aí, o processo de cálculo, né, de dimensionamento, ele é muito parecido. Ele é igual, na verdade, né? A gente soma o diâmetro dos condutores, mais o espaçamento que a gente quer entre eles, divide pelo número de camadas que a gente quer colocar ali, né? E isso vai dar lá a largura mínima da nossa eletrocalha e do perfilado que a gente quer utilizar. E aí, né, a diferença que agora a gente pode calcular também é a altura da aba, né, que é essa alturazinha aqui dessa aba lateral. Então, aqui é um perfilado todo perfurado, aqui uma eletrocalha fechada. Né, então, nesse tipo aqui, não pode botar o condutor, tem que ser cabo, né, tem que ser aquele cabo com a proteção mais robusta, né, mas para a gente calcular essa altura aqui, apesar de não estar estabelecido pela NBR 5410, a gente faz uma recomendação, né, quando ela é toda fechada, de utilizar, né, a largura máxima que fique entre 30% e 50% da ocupação interna que a gente tem ali. Porque quando a gente tem um cara desse aqui fechado, a gente já dificulta a troca de calor. É diferente da canaleta aberta, onde ela pode trocar calor com o ambiente, né? Ali ela vai trocar calor com o ar que está aqui dentro. E aí, quando a gente fecha, então a gente tem que calcular o volume dos cabos que os cabos vão ocupar ali, né? Não só a largura que eles vão ocupar, tá? E aí, para a gente determinar essa altura, então, a gente vai ter a área mínima da eletrocalha, ou do perfilado, sendo calculado pelo somatório da área dos cabos, considerando condutor, cabo e cobertura, né, ou seja, a área externa total dele, dividido pelo TX, que é a taxa mínima de ocupação da eletrocalha do perfilado. Por exemplo, vai ocupar 40%, 30%, 50%, essa seria a taxa de ocupação. E para determinar a altura da aba, a gente divide a área mínima, que a gente vai encontrar fazendo aquela conta ali, pela largura comercial adotada para a eletrocalha. Ou seja, eu vou ter lá algumas larguras fixas, e aí eu boto aquela largura, vejo a altura, vejo se é possível, né, aquela eletrocalha que eu estou escolhendo ali, se ela vai ter aquela altura mínima que eu preciso para garantir a taxa máxima de ocupação que eu escolhi. Então, o procedimento está bem simples, né? São duas continhas bem simples, né, que a gente faz para poder encontrar. O perfilado, ele vai ter essa característica de ser mais fininho. Acertei mesmo aquela hora, 38 milímetros de largura. Existem alguns maiores, tá? Mas o mais comum é com 38 milímetros. E aí ele vai ser mais utilizado mesmo para poder fazer a instalação de iluminação. Então, aqui, ó, 38 por 38, perfilado disso. E aqui para determinar o peso máximo dele, olha, se a distância entre os apoios for de 30 centímetros, 300 milímetros, 450, até 3.000 milímetros, a gente consegue encontrar o perfilado que vai atender. E aí o que vai mudar entre eles aqui é o material da chapa, vai ser um material melhor, que aguenta mais peso, um material mais simples. E aí a gente tem a carga que ele vai suportar e a flecha que ele vai fazer. O que é a flecha? A gente coloca o material pendurado. E ele deveria ficar completamente na horizontal, só que ele enverga. Vou exagerar aqui, claro, né? Mas ele faria isso daqui, por exemplo, por causa do peso das coisas que estão ali dentro dele. A flecha é isso daqui, ó. Em relação a ele completamente na horizontal, o ponto máximo de flecha, onde ele mais curvou ali, qual que é a diferença dali até o ponto que ele deveria estar? E aí vocês podem ver que a flecha é pequena, né? Para quando você tem pontos próximos de apoio, como por exemplo 300 milímetros, a flecha máxima é de 0,7 milímetros, ou seja, ele enverga bem pouquinho. E aí quando a gente vai aumentando a distância entre os suportes, como aqui por exemplo 1,20 m,
a gente já tem uma flecha de 3,4 milímetros que vai acontecer. Então, eles vão curvar mesmo, né? Se não curvar, ele quebra, né? Então, um prédio é feito para balançar, um metal ali é feito para curvar, então essas coisas quebram, né? E aí os limites que a gente vai ter ali são esses que estão tabelados aí. O poste de rua, por exemplo, ele enverga bastante também durante o funcionamento. Você já deve ter visto, né? Quando o cara projeta o poste errado, inclusive, que ele bota numa esquina, né? Um poste que, olhando de cima o poste, né? Que ele vai ter cabo para cá e cabo para cá, por exemplo. Qual que é o problema de eu utilizar um poste assim? Mecanicamente falando mesmo, física que vocês estudaram. Isso, eu vou ter um vetor de força para cá, por exemplo, né? E um vetor de força para cá. Aonde que é o vetor resultante aqui? Lembra como é que faz em física? Junta as duas pontinhas da seta, não é isso? E faz o resultante para cá, certo? Ou seja, é uma força puxando esse poste para cá. Se, né, esse poste não foi bem calculado, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar envergadinho, igual uma banana mesmo. É claro que quando ele é construído, ele pode envergar. Né? O que acontece quando ele enverga? Algumas partes do cimento vão trincar. Porque o cimento ele não é tão flexível como os vergalhões que estão lá dentro do poste. Né? E aí tem infiltração de água, isso vai fazer com que diminua a vida útil dos vergalhões que estão lá dentro. E esse poste pode, inclusive, quebrar se ele curvar mais do que o limite para qual ele foi fabricado. Eu já fui em empresa fazer ensaio de poste. Como é que eles fazem? Eles prendem a base do poste, bota o poste na horizontal, prende a base do poste, é parafusado mesmo, né? Lá na extremidade de cima do poste é amarrado um cabo de aço com uma máquina que puxa o cabo com a força para a qual ele foi produzido. Então, você já viu lá na lateral do poste, não é escrito 10 mil decanewtons, né? Então lá tem a força que o poste suporta. Aí o que o rapaz faz um teste? Aplica a força, a gente vê o poste envergando, a gente mede a flecha, que é a pontinha do poste, quanto que ela deslocou quando aplicou a força, e aí a norma tem uma tabelada, tem que suportar essa força por tanto tempo. Então deixa lá aquele tempo, né, ele suportando aquela força, depois solta o cabo de aço, aí ele retorna. Aí a gente tem a flecha de retorno, vamos lá medir quanto que ele voltou para onde ele deveria estar. Né? Às vezes ele não vai voltar exatamente para o ponto onde ele deveria. Você vai lá e mede isso também. E aí, com esses números, sabe se o poste foi bem resolvido, se o concreto utilizado foi bom, e se o vergalhão também é de boa qualidade. E aí, quando ele enverga, aparecem as trincas, a gente vai lá e marca onde ele trincou no cimento, e depois, quando ele retorna, a gente vai lá ver nos locais da trinca se ela se fecharam, né? Porque também é uma qualidade do cimento que é utilizado ali. Né? Se quando ele trinca, ele perde massa do cimento, quando ele retorna, as rachaduras vão continuar. Isso não pode acontecer, ela deve fechar. Ou seja, o cimento ali se encaixa novamente no local e havia trincado. Então, é um teste bem legal. A gente vê assim na rua, parece que... Por isso que às vezes bate o carro, né? O bicho lá fica todo meio quebrado, mas ainda assim ele não cai. E aqui algumas eletrocálices para a gente verificar, né? Então, depois que a gente fez essas contas aqui, determinou lá a largura, a aba e tal, a gente pode vir aqui, por exemplo, e pesquisar, né? Para largura de 150 milímetros, por exemplo, eu tenho diversas alturas diferentes. Então, pega aqui, ó. 150, eu posso ter de 25 milímetros de altura, 50, 75, 100, 125. Então, tudo vai depender da quantidade de cabos que eu estou passando ali dentro. Vou fazer mais um exemplo aqui. Ó. Então, eu tenho aqui dimensionar uma eletrocalha por onde passarão os seguintes cabos unipolares do tipo Cintenax Flex, alojado em 2 camadas. Então, eu tenho aqui os cabos. São o mesmo do exemplo anterior. 6 de 120, 3 de 95, 7 de 150. Aqui tem os pesos, também o mesmo, né? São o mesmo modelo de cabo. A diferença é que antes eu fiz o projeto para uma bandeja e agora a gente vai fazer para uma eletrocalha. Por exemplo, uma daquelas da figura anterior.
Ah, obrigado. 2 camadas, isso aí. Então, antes eu fiz uma única camada e agora eles vão ser em 2 camadas. Então, vamos lá. Vou calcular aqui, vou pegar o diâmetro externo. Só que eu percebi que eu escrevi lá Syntenax Flex e eu peguei aqui do Syntenax. Então, né, na real, a gente deveria pegar nessa coluna aqui, ó, do Syntenax Flex, tá? Então, vamos considerar que no problema, como já está tudo marcado aqui, que é para o Syntenax, beleza? Pego lá os mesmos diâmetros que nós pegamos no exemplo anterior, né? Calculo lá a largura mínima, 315. Só que agora são 2 camadas. Opa. Pessoal, eu fiz para uma camada só, né? Eu deveria dividir por 2 aqui. Daria metade disso. Então considera que é uma camada, senão vai dar errado aqui tudo que eu já marquei. No caso, então, é só dividir pelo número de camadas? Faz assim, ó. Aqui, ó. Divide pelo número de camadas. Aqui eu fiz errado, né? Eu fiz, era para ter feito para 2 camadas, eu fiz para uma. Peraí que eu pulei aqui, eu acho. Então tá aqui. Na bandeja seria um cara desse daqui, né? De 400 que a gente já havia visto lá atrás, certo? Só que eu vou calcular a altura da aba agora, né? A altura da aba eu somo pela área, né? Então eu vou pegar lá do Syntenax, a área total de cada cabo, multiplico pela quantidade de cabos, né? Então aqui a área total, multiplico 3 cabos desse, 6 desse, 7 desse, né? E divido por 0,5. 0,5 é porque eu escolhi aqui uma taxa de ocupação de 50%. Então, 50% é 0,5. Aí acha aqui uma área de 9.778,6 milímetros quadrados. Pego essa área mínima e divido pela largura comercial, daquela que eu encontrei lá atrás, que é 400. Isso dá uma aba de 24,45. Tá? E aí, né, eu poderia utilizar, por exemplo, uma eletrocalha de 50 milímetros de altura. Já que para essa 50 milímetros serviria aqui a altura de 24,45, é o que eu peço. Se eu usar o de 50 milímetros, eu consigo calcular, inclusive, a ocupação. Posso fazer um cálculo inverso. Eu não fiz aqui, né? Boto 50 milímetros aqui para essa largura. Vou encontrar qual que é a área. E aí joga a área aqui em cima, deixa o TX aqui, né? Ao invés de substituir o TX, vou achar uma ocupação. E a gente vai, como é quase o dobro, né? Provavelmente a gente vai achar uma taxa de ocupação ali próximo dos 25%. Então, ou seja, tá tranquilão, né? Tá melhor do que o mínimo que nós gostaríamos que tivesse. Aí, com apoio a cada 1,5 m, a gente faz a mesma conta, né? Calcula lá os pesos, aí aqui é igualzinho ao anterior, né? Tem que achar lá que suporte 32,56, né? E aí olhando lá, ela suporta, então tá ok. E aqui acho que é o último que a gente vai ver, que é o canaleta de piso. Tranquilo? Tem segredo, na verdade, né? Tudo continha bem simples, né? Então, as canaletas de piso, elas são adequadas para grandes bitolas. Normalmente são construídas em alvenaria ou concreto, possuindo tampa em concreto ou metálico. Ou seja, isso daqui é feito no momento da construção da obra. É pouco provável a gente fazer canaleta depois que a obra está pronta. Se a gente pegar esse piso aqui, da sala, por exemplo, ele é um piso chamado de piso de alta resistência, que usa essas pedrinhas, que a gente está vendo, são tipo britinhas, né? Que é o que eles chamam de granilite. Esse granilite aqui, depois que ele está desse jeito aqui, para cortar isso daqui, cara, é um negócio bem complicado. Então, se pegar aqui na escola, por exemplo, depois que fez o piso de granilite, é pouquíssimo provável que alguém vai conseguir cortar isso daqui para poder fazer uma canaleta de piso para passar cabo. Vai ser muito melhor o cara passar uma bandeja ou, sei lá, encontrar qualquer outra forma de passar o cabo do que fazer a canaleta aqui. Oi? Não. É difícil passar o negócio, mas é Faz um pouquinho. é difícil passar depois que conclui o piso. É só se fizer outra forma, né? Não, o do piso, cara, realmente. Porque indústria, por exemplo, onde vai passar muita carga pesada,
as larguras das lajes, né? Mesmo não sendo granilite, cara, é concreto batido, né, para aquelas máquinas e extremamente largo, né? Porque pensa num lugar que faz beneficiamento de granito, por exemplo. E chegam aquelas pedras, cada pedra daquela tá lá de 25 a 30 e poucas toneladas, né? Então vai passar um caminhão, às vezes que tem 2 pedras daquela em cima, 70 toneladas. Cara, se ele passar num piso, sei lá, no concreto que a gente faz na nossa casa, por exemplo, provavelmente vai quebrar o piso todo. É porque a terra que está embaixo, ela não é completamente uniforme em termos de densidade, né? Então, quando ele fizer a pressão ali, vai dar um pouco mais de pressão num lugar do que no outro, vai trincar o piso, né? Aí lá os caras fazem um concretão bem largo. Quer dizer com isso é que é pouco provável que depois o cara fez vai querer cortar. Né? Então, o projeto ele tem que ser muito bem feito nesse sentido, né? Principalmente falando do beneficiamento de granito, as máquinas que fazem o corte do granito são máquinas de potência bem alta. Eles falam da serraria do granito, né? E aí lá são cabos desse grandão que vão passar. Então tem que ser um projeto elétrico muito bem feito desde o começo. Porque se errar, já era. Vai ser um prejuízo enorme para depois acertar. E é por isso que o engenheiro e o técnico também, muitas vezes, ele deve acompanhar a obra desde da construção da parte civil, né? E não necessariamente depois que está pronto chegar lá para fazer a instalação. Pegam vocês, por exemplo, vamos supor que vocês formaram aqui, quero trabalhar com um projeto elétrico. Aí vocês foram lá e fizeram o projeto elétrico para uma casa. E aí você, vou lá depois que tiver tudo, o pedreiro entregou lá os eletrodutos, eu vou lá para poder auxiliar a fazer a instalação. Rapaz, se você não estiver lá junto com o pedreiro, com a equipe de construção, pode ter certeza que algum eletroduto ele não vai passar, algum eletroduto ele vai passar de um ponto do outro errado, algum eletroduto, na hora de fazer uma laje, por exemplo, ele vai deixar o eletroduto dobrar, e aí depois que o eletroduto dobrou, você não consegue passar mais nada dentro dele, ele não vai fazer a curva bonitinho. Então ele tem que estar acompanhando o tempo todo. Qual a potência que os técnicos podem fazer? Mas não sei como é que está agora, porque mudou, né? Vocês agora estão usando um CFT. Agora sim, acho que mudou em 2017, até pouco tempo vocês ainda pegavam, assinavam utilizando o próprio órgão do CREA. Agora eu acho que desligou de vez. Não é mais o CREA, é o Conselho de Técnicos Industriais, se não me engano. Acho que o nome é esse. Tá? Aí tem que verificar lá. Não sei qual está a potência. Tá? Hoje Cara, em indústria, é pouco provável que contrate um técnico para fazer. Porque é um negócio um pouco mais complicado. Quando envolve subestação, normalmente é o engenheiro para fazer o projeto. Como aqui na escola, por exemplo, porque são cálculos mais chatos, né? Não na questão de corrente, que vocês sabem calcular, né? Mas aí entra a questão de proteção de curto-circuito, e aí ele tem que fazer mais algumas análises um pouco mais chatas para poder chegar na conclusão. Então, não é que vocês não conseguiriam fazer, mas normalmente o pessoal prefere contratar um engenheiro para fazer. Onde o técnico ele tem mais áreas de trabalho, digamos assim, é no projeto residencial. O projeto residencial é um pouco mais simples, se você seguir lá o passo a passo da norma, não vai dar errado, o negócio vai dar certo. Mas vocês também poderiam fazer, tá? Nada impede. Mas o que impede realmente é o mercado. Eles vão preferir contratar, e não qualquer engenheiro, normalmente o pessoal prefere contratar alguém que já trabalha com aquilo há mais tempo. E como são projetos mais chatos, mais fáceis de dar errado, e além disso, a própria concessionária, no nosso caso aqui, a EDP Celso, ela é bem rigorosa, né, em termos de projeto. Se pega eu, por exemplo, que nunca fiz um projeto industrial, provavelmente vai demorar um tempo para eu conseguir aprovar. Eu mando o projeto para a EDP vai me responder e falar, não pode fazer isso. Eu vou ter que corrigir, mando para a EDP. Aí normalmente quem está com pressa vai pegar uma empresa que já faz sempre, já sabe o que a EDP quer. Aí o cara já tem lá um monte de desenho padrão lá, que muda até um certo ponto, então o cara já tem a mão e rapidinho faz e aprova. A própria concessionária, às vezes, acaba olhando para o próprio nome do projetista que está lá. Assim, esse cara aqui eu sei que ele faz coisa boa. Entendeu? É por isso que no mercado, eletricista e engenheiro,
costuma ganhar mais quando vai ficando um pouco mais velho, que é diferente de muitas outras profissões, né? E aí, por que você ganha mais quando vai ficando mais velho? Porque é o moral que você tem, experiência, fazer as coisas, né? Quem for estudar engenharia, né, até tentaram derrubar agora, há poucos meses, a questão de piso salarial, essas coisas, né? Mas é uma profissão bem legal ainda, porque o engenheiro, quando ele faz um projeto, o projeto nunca é da empresa, é o projeto do engenheiro. Vamos supor, o Yuri é um engenheiro eletricista, até técnico mesmo. Ele foi trabalhar numa empresa que vende projetos elétricos. Todos os projetos que o Yuri assinar no conselho, por exemplo, lá no CREA ou no conselho do técnico, ele vai para o seu acervo técnico do Yuri. Tá? Então, o Yuri fez o projeto, não a empresa fez. Se um dia o Yuri sair da empresa, todos os projetos que o Yuri fez pertencem ao acervo técnico do Yuri, e não da empresa. Tá? E o Yuri errar também. Sim, aqui no estado tiveram vários casos agora na pandemia, vários casos assim, pelo menos eu vi 2 na televisão de erros de obra, mas foram erros civil. Uma piscina que caiu, uma caixa d'água, acho que Cariacica que caiu também. Então, isso, esses projetos, todos os engenheiros que fizeram ali, aí nesse caso, às vezes é só civil, às vezes é civil e mecânica, a gente tá na caixa d'água, como era de metal, também devia ter alguma coisa de engenharia mecânica. Eles respondem civil e criminalmente. Né? Então, se caiu um prédio, o cara vai responder lá, morreu alguém, por exemplo. Claro, não com a intenção de matar, né, mas criminalmente, porque ele foi responsável pela morte da pessoa por um erro que ele cometeu. Tem até uma história muito engraçada, não sei se é verdade, não perdi respeito, e o pessoal fala que tem um prédio eu não sei se é Nordeste ou Norte, não me lembro agora, que o pessoal tem cá, todos os apartamentos têm uma piscina vazia. Porque quando fizeram o cálculo, era um prédio de alto luxo, né, uma piscininha pequenininha para os apartamentos, só calcularam a piscina sem água. Então não pode encher a piscina porque não suporta o peso de pressionar a água. Então tem esses detalhes aí. Esse é um engenheiro, por exemplo, que vai ser pouco procurado depois, né, porque é um erro besta, né, mas que um prejuízo muito grande, né? Porque um apartamento com piscina, imagino que deve ser algo muito caro, né? Um meu normal tem uma pia, eu já acho caro pra caramba, mas uma piscina dentro, né? Mas, assim, o engenheiro, por exemplo, ele recebe normalmente um pouco mais por ter essa responsabilidade. Inclusive, quando vai acontecer uma obra civil, elétrica ou mecânica, você tem um engenheiro ou técnico que assinou o projeto, fez o projeto, entendeu? E você tem lá um engenheiro técnico que vai acompanhar o projeto, que não necessariamente é quem fez o projeto. Por exemplo, se você for uma empresa que vai fazer uma obra para a prefeitura, quando você ganha a licitação da obra, provavelmente você não é o cara que fez o projeto. E quando a prefeitura ela faz a licitação da obra, normalmente ela já fez uma licitação para fazer o projeto. Então, concorreram lá várias empresas que fazem um projeto, uma ganhou e fez um projeto. Vou colocar um exemplo, a estrada que está fazendo aqui. Às vezes fizeram uma licitação e lá empresas que fazem o projeto de rodovia, aí uma ganhou. Aí tem um projeto, o cara vem aqui, mede, desnível, faz tudo, né? O cara vai lá e faz um projeto para poder fazer aquela rodovia. Aí no projeto vai ter quantidade de material, vai estar lá tudo bem discriminado. Né? Aí a prefeitura, beleza, agora eu vou executar. Então eu vou fazer uma licitação para executar. Não necessariamente a empresa que faz projeto vai ganhar, vai executar. Às vezes a empresa que faz projeto faz só projeto, nem executa a obra. Né? Então acontece também, tem várias empresas assim. E a empresa que vai executar, ela vai ter um engenheiro para assinar como responsável da obra. Então, o cara que fez o projeto pode errar, mas o engenheiro que está ali acompanhando a obra não pode errar. Afinal de contas, você vai receber para estar lá exatamente para isso. Né? Então, vamos supor, o engenheiro civil fez esse prédio, aí ele não botou uma coluna. E deveria ter. O cara foi executar a obra e falou, cara, não tem coluna de sustentação, esse prédio vai cair. Então, o engenheiro civil que está assinando como responsável, ele deve fazer esse tipo de identificação, ver que vai dar problema, e vai lá e alterar o projeto, falar, ó, não vai dar para fazer desse jeito, né? É responsabilidade dele, por isso que ele está ali, por isso que ele ganha bem para isso. Engenheiro eletricista, ó, pessoal, do jeito que está aqui não vai dar certo, né? Vocês estão botando um transformador aqui que tem uma potência muito menor do que precisa, né? Ou os lugares onde o projetista colocou os motores do elevador aqui estão muito ruins, porque aqui chove muito
e aí ele botou o subterrâneo, vai alagar e vai estragar tudo. Então, tudo isso, o eletricista, o engenheiro deve verificar também. E aí a gente responde por essas coisas, né? Tem muita gente que recebe. O que acontece? Principalmente em empresas de obra pública, vou dar um exemplo aqui. O Vitor tem uma empresa, por exemplo, de elétrica, faz projeto elétrico. Aí o Vitor ele quer participar de uma licitação da Prefeitura de Guarapari, para fazer o projeto elétrico de uma escola. Só que na licitação pública, quem está licitando, a Prefeitura de Guarapari, por exemplo, ela pode solicitar um acervo técnico da empresa do Lucas. Assim, só que para fazer projeto de escola, eu quero uma empresa que já tenha feito projeto de escola, de ensino básico, por exemplo. Por que isso é importante para ela? Porque ele sabe que é uma empresa que tem experiência. Alguém lá dentro vai ter experiência, que é o Lucas, o Vitor, por exemplo, vai ter um funcionário que tem um acervo de escola. Então, ou seja, o cara já fez uma vez, provavelmente vai errar menos, né, vai dar algumas sugestões legais. Né? Eu quero uma empresa também que tem um acervo de refrigeração, por exemplo. Eu vou colocar ar-condicionado para alguém que entenda de ar-condicionado. Ou seja, a empresa do Vitor não pode ser uma empresa só com estreante. Por exemplo, todo mundo da sala aqui fez uma empresa. Porque, nesse caso específico, alguém compra experiência do funcionário. Aí, de repente, o Lucas... Caramba, quer tocar de novo, não? Aí, de repente, o Vitor vai procurar aqui em Guarapari, precisa de alguém que já fez escola. Aí, às vezes, vai ter um engenheiro, 65 anos de idade, quer falar, não, eu posso entrar com a sua empresa. Você quer me pagar quanto? Não, eu quero o dobro disso. Eu não quero, então seguir, então vai arrumar outra. Então tem essa vantagem, né, da experiência, né, acumular esse tipo de know-how aí. Rapaz, eu nem lembro porque eu entrei nisso, mas eu respondi perguntas, alguém me fez? Tá, acabei não respondendo, né? Eu não sei qual é o valor exato de potência. Mas vou olhar. Se alguém tiver meu número aí, até podia fazer esse favor para mim. Manda uma mensagem no WhatsApp. Tá falando assim, professor, lembra de olhar a potência do técnico. Aí eu vou dar uma conferida lá para vocês. Eu vou ligar pro conselho. É a melhor coisa que tem. Eu ligo para eles e pergunto, né, qual são as limitações. Eles me falam, aí eu não vou trazer para cá, se escrever, mas eu falo com vocês lá no Meet. Não lembro onde eu parei aqui. Acho que eu falei da tampa, né? Somente pode ser utilizados cabos multipolares e unipolares também, né? Então aqui não pode ter o condutor, né? Porque ele é de fácil acesso. Essas tampas de metais a gente consegue tirar normalmente com a própria mão lá, levanta, né? São várias placas pequenas. O de concreto é um pouco mais difícil, mas também consegue levantar. Deve ser tomados cuidados relativos à presença de água e outros agentes químicos que possam atuar sobre os cabos. Né? Então, aquilo que eu tinha comentado lá, né? Se esse cara vai passar externamente, ele tem que ter uma drenagem boa de água para não... Você não quer fazer um chuveiro elétrico ali, né? Botar no seu cabo para esquentar a água. Né? Então, ele tem que permitir a drenagem adequada de água. E se ele está dentro de um ambiente, né? Você tem que tomar cuidado com o pessoal que faz a limpeza do ambiente, por exemplo. Não pode simplesmente sair lá jogando água. Né, se o piso, por exemplo, ele não tem brita, né, dentro de uma obra, de um lugar fechado, né, não vai ter brita no fundo, que permite a drenagem, então tem que tomar cuidado. E aí o procedimento também é similar aos anteriores, que a gente vai fazer o cálculo baseado na largura dessa canaleta que a gente quer projetar. Considerando agora também, né, o número de camadas dos condutores que eu quero colocar lá dentro. Né? E aí, né, como a gente vai fazer canaleta, a gente não vai comprar, a gente calcula o mínimo, e aí a gente não vai fazer assim, faz uma canaleta com 37,8 centímetros. A gente cria um valor mais ou menos padrão, parecido com as bandejas. Então vai para 40, vai para 30, né, então, para ficar um negócio mais padronizado. E a profundidade dela, a gente calcula como se fosse a aba da anterior, né? Somando os cabos, dividindo pela área dos cabos, dividindo pela taxa de ocupação máxima mínima que eu quero. Acho a área mínima, depois divido ela pela largura adotada, encontro lá qual que é a altura, ou nesse caso aqui, a profundidade, né, da canaleta fica no piso.
E aí, claro, verificar o peso, né? Aqui não tem suporte, já que ele é no piso, né? Não tem suporte. Só que, dependendo do tipo de obra que você fez, se ele está no piso de uma área suspensa, você tem que considerar esse peso na sua obra, né? E aí, deve haver um contato direto com o engenheiro civil, né? Porque o engenheiro civil ele projeta lá a laje, os regalhões da laje, pica, coluna, baseado no peso que a laje vai sustentar. Então, né, no caso, vocês viram lá que os cabos são bem pesados, né? Você vai ter ali, por exemplo, 300, 400, 500 quilos de cabo em cima de uma laje. O engenheiro civil tem que projetar a laje para suportar aquela quantidade de cabos que tem ali, né? Senão a laje vai brincar, pode até derrubar um prédio, dependendo de como for a situação. Tá lá? Então, aqui um exemplo. Dimensionar uma canaleta de piso por onde passarão os seguintes cabos unipolares do tipo Syntenax. Agora só falta olhar na tabela do Syntenax Flex, né? Alojados em 4 camadas, né? Então, tem aqui 30 cabos de 120 milímetros quadrados, 12 cabos de 150 e 7 cabos de 185. E considerar uma ocupação máxima de 30%. Aí começa da mesma forma, vou naquelas tabelas, pego lá agora para o cabo de 120, 150 e 185, tem esses diâmetros externos. Só beber uma água aqui. Beleza. Então tá aqui, né? Eu multiplico por 30, por 12 e por 7, para poder encontrar aqui a largura mínima. Só que eu vou dividir por 4, porque eu quero colocar esses caras em 4 camadas. Certo? Enunciado. Quero botar eles em 4 camadas. Naquele exemplo anterior que eu fiz errado, seriam dividido por 2. Para 2 camadas. Aqui, né? E aí acho aqui uma largura de 246,63 milímetros. E aí vou adotar, então, 300 milímetros. Por que vai adotar 300, professor? É o valor padrão que normalmente o pessoal usa. Tá? 200 para 300, né? Foi poucos de 250. Né? Então, eu chutei aqui um de 300. E aí a gente calcula a profundidade. Para calcular a profundidade, eu tenho que descobrir a área de cada um desses condutores. Então, a área, eu venho aqui, olho para a tabela e pego a área do de 120, do de 150 e do de 135 milímetros quadrados. Multiplico pela quantidade de cabos que nós temos, 30, 12 e 7, e somo isso daqui. Deu uma área total, né, mínima que eu preciso de ter, considerando 30%, para 0,3 aqui de ocupação, de 52.325,67 milímetros quadrados. O que eu faço agora? Pego essa área total, né, para a ocupação mínima e divido pela largura que eu escolhi no cálculo anterior, que é 300 milímetros de largura. Acho uma profundidade de 174,4. Né? E aí, qual foi a minha escolha aqui? Vou cavar uma canaleta de 30 milímetros de largura por 200 milímetros de profundidade. Ela vai me garantir que eu consiga passar em 4 camadas todos esses cabos aqui, fazendo uma ocupação menor do que 30% da área útil da minha canaleta. Bom, é isso. Dúvida, galera, dessa parte aí? É tudo muito parecido, né? A única diferença para o projeto residencial é que o projeto residencial a gente considerava lá 40% de ocupação do eletroduto. Aqui não tem um número fixo, a norma não determina, né? O pessoal usa entre 30 e 50, que é exatamente o para residencial. Você pode trabalhar sempre com 40 para ficar parecido, né? Agora, o que você pode fazer também é ajustar essa taxa para quando você perceber que o seu projeto está falhando por pouco. Tipo assim, eu tenho água de 200 milímetros de altura e de 300. Aí você escolheu uma ocupação de 30%. Aí você foi lá e achou que a água precisa ter 201 milímetros de altura. Aí, você vai pegar o de 300 para ficar bem mais caro?
Ah, faz o cálculo lá de novo para 35%. E provavelmente você vai achar uma área menor que 200 milímetros. E aí não vai mudar muita coisa do seu projeto. Então, vai ficar muito mais barato, né, utilizar essa canaleta de aba mais baixinha. Pessoal, para a parte aqui antes do recreio, é isso daqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês já querem sair? Faltam 10 minutos, é isso, né? Sim. Ué, é que horas que... Agora são 10h25, a gente sai. Ah, o meu negócio tá com o horário errado aqui. Não, pode sair então, tá tranquilo? Beleza. Aí eu vou parar aqui a gravação, depois a gente grava novamente.